Já ouviu falar da ira de Deus? Já ouviu falar de que Deus tem se irado todos os dias? Já ouviu falar de um Deus que mata, que pune? É isso o que vamos falar no atributo de hoje. Muito bem-vindo a Verdades Bíblicas para a África e para o Mundo. Aqui é Gildo Rafael e falo a partir de Caia, província de Sofala, aqui em Moçambique. E só para começar, gostaria de pedir o teu apoio no sentido de se inscrever no canal e partilhar o canal, partilhar as verdades para que mais outras pessoas sejam alcançadas. Este que é o meu pedido. Que Deus te abençoe. Vamos lá, ao vídeo de hoje. Estamos na série sobre atributos de Deus. Estamos na série sobre quem Deus é. Como eu falei no princípio, que esses atributos de Deus, quando nós falamos de atributos de Deus, estamos a falar de caráter de Deus. Aquilo que Ele revelou nas Escrituras. Então estamos a estudar sobre aquilo que o próprio Deus decidiu revelar. Então quer dizer, nós como seres humanos com mente finita, sabedoria finita, homens finitos, não iremos conseguir aprofundar, conforme as Escrituras dizem, a profundidade da sabedoria daquele que é 1.000 trilhões de vezes sábio e infinito que nós. Por isso que é pela graça e temos que render a graça porque Ele conseguiu. Ele quis e decidiu nos dar as Escrituras para que nós possamos saber um pouco sobre quem Ele é. E é por causa disso mesmo que nós iremos falar hoje. Iremos falar da ira de Deus. Vamos ao Salmos capítulo 7, versículo de número 11 e 12, na parte A, para ouvirmos um pouco sobre isso. 7, livro de Salmos, versículo 11, diz assim: Deus julga o justo e se ira com o ímpio todos os dias. Se o homem não se converter, Deus afiará a sua espada, já ter armado o seu arco, está aparelhado. Deus julga o justo e se ira com o ímpio todos os dias. Em outras versões diz que Deus é um justo juiz que se ira todos os dias. Então a ira de Deus tem a ver com o Deus ser juiz. E se Deus é juiz, Ele deve julgar. Então, como que Deus julga? Qual é o instrumento que Deus usa? Qual é o caráter dentro dele que Ele usa para poder fazer notável a sua justiça? É a sua ira. A ira de Deus é o instrumento pelo qual Ele usa para poder julgar, para poder punir, para poder manifestar que Ele é um Deus justo. É por isso que esse caráter de Deus, esse atributo de Deus, muitos, para além de não conhecer, muitos crentes, muitas pessoas, para além de não conhecer este atributo, muitos odeiam esse atributo. E alguns que conhecem esse atributo, eles não falam sobre isso, porque parece que eles olham e pensam que talvez seja uma falha no caráter de Deus. Deus não pode ser um Deus que se ira, um Deus não pode ser, ao ponto de algumas seitas religiosas pensar que não é impossível Deus condenar as pessoas, por exemplo, para o lago de fogo ou para o inferno eternamente, porque não cabe na cabeça deles um Deus que, em outras palavras, um Deus que faz coisas que o homem não gosta. Em outras palavras, muitos de nós
estamos habituados a um Deus, Papai Noel, um Deus que faz o que nós queremos. Simplesmente. Não, porque nós não estudamos o caráter de Deus no seu todo. Ou seja, todos os atributos que a Bíblia traz. Ok. Deus é amor. Infinitamente amor. Isso é inegável. Está nas Escrituras. Deus é amor. Ainda vamos falar sobre o amor de Deus. Deus é bondoso. É um supremo bem. É um Deus que faz bem para o ímpio, faz o bem para o seu filho. Deus é um Deus todo-poderoso, é um Deus soberano, é um Deus paciente, tem muita paciência, Deus. Muita paciência. Nós aprendemos sobre a paciência de Deus. Mas não esqueçamos, isso não pode falhar. A ira de Deus. O que é a ira de Deus? A ira de Deus é um santo desgosto que Deus tem pelo pecado. É o santo ódio de Deus contra o pecado. Então, se é um Deus justo, então tem alguma coisa que ele não tem que condenar por causa da justiça, fazendo a justiça. Então, é por isso que o livro de Salmos diz que é um justo juiz. Deus é o julga justo. É um Deus que se ira todos os dias. Ele fica chateado, Deus, todos os dias, contra a impiedade, contra o pecado. É um Deus de amor? Sim, um Deus de amor. Mas é um Deus que se ira. É um Deus que odeia o pecado. Totalmente. É por isso que... Por que odeia o pecado? Porque Ele é justo. Porque Ele é santo, santo, santo. Ele odeia o pecado. Por isso que Isaías, quando viu o grande trono, viu a glória de Deus, ele gritou. Ele gritou: sou um homem de lábios impuros. Sou um homem de lábios impuros. Habito no meio de um povo que é pecador, lábios impuros. Só depois dele, Deus lhe perdoar, e quando ele escolher, Deus diz: a quem nós enviaremos? A quem nós enviaremos? Então mostra Isaías que diante da ira de Deus, mostra um Deus santo que não tolera o pecado. Deus não pode olhar o pecado e aprovar. É por isso que é um Deus irado contra o pecado. Por isso que Ele não pode tolerar o pecado. Porém é um Deus paciente. Mas a paciência de Deus não tira a sua ira. Ele continua a se irar todos os dias. Então, quanto mais você peca, a ira de Deus permanece sobre ti, como diz lá no livro de Romanos, capítulo número 1. A ira de Deus permanece sobre eles. Os que não se arrependem, os que vão contra a mão de Deus. Esse é o nosso Deus. É um Deus de amor. É um Deus de paz. É um Deus todo-poderoso, omnisciente. Mas é um Deus irado. Um Deus irado. Muitas pessoas não admitem a ira de Deus. Porque eles não gostam de ouvir isso sobre Deus. Eles estão habituados a um Deus que muitos pregadores trazem lá. Um Deus que nunca fica chateado. É. Um Deus que só diz te ama só. É. Não. O nosso Deus, Ele ama, mas Ele odeia ao mesmo tempo o pecado. É um Deus que não só odeia o pecado, mas também até o próprio pecador. Por isso quem vai no inferno é o pecador, não simplesmente o pecado. E a Bíblia diz que ele já está afiado. Já está afiado. A sua espada de Deus já está afiada. Se o homem não se converter, ou seja, cuidado! Se você não se converter, a ira de Deus virá sobre você. Contra você. Agora, a Bíblia diz no livro de Romanos 1:18, a ira de Deus se manifesta dos céus contra. A ira de Deus se manifesta dos céus contra os pecadores. Essa ira de Deus. Então, assim, mostrando escrituristicamente que Deus é um Deus que odeia o pecado. É um Deus que odeia o pecado. Nós podemos ver isso tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento. Primeiro, quando Adão peca contra Deus, quando há queda de Adão e Eva, nesse caso no jardim, quando eles pecam contra Deus,
o que acontece? Deus manifesta a sua ira. Antes Deus mostrava amizade com eles, tinha uma relação com eles, conversava com eles. Mas quando eles desobedecem, como sendo um Deus justo, ele não podia permanecer assim. Ele tem que manifestar a sua ira. Então como que ele manifestou? Expulsou eles de lá. E prometeu que do seu suor comerás até tornar-se ao pó. A mulher com dores irás dar o parto. Iria ser dominado pelo homem. O seu desejo seria para com o homem. E a serpente, veja só serpente, um animal. A serpente você vai rastejar. Comerá o pó. Deus está manifestando a sua ira. Até para a própria terra. A terra já foi amaldiçoada. É um Deus de amor? Sim, um Deus de amor, é verdade. Mas é um Deus irado. Por causa do pecado, ele expulsa o homem do jardim. Por causa do pecado, Deus dá uma sentença de morte. A morte entrou para todo mundo. Hoje, até o bebê morre. Bebê morre. Porque nós todos nascemos em pecado, então nós todos nascemos carregando a ira de Deus sobre nós. A não ser que escapemos dessa ira. Apenas se refugiando em Cristo Jesus. É o único que pode fazer você escapar-se da ira de Deus. É Cristo, é crendo em Cristo Jesus, é amando a Cristo e vivendo Cristo. E arrependendo dos seus pecados e fugindo para Cristo. É a única maneira de você poder sair-se ou fugir da ira de Deus. Caso não, a ira de Deus permanece sobre ti. A outra coisa é no dilúvio, por exemplo. Quando Noé é dito para poder preparar a arca, Deus já estava, a Bíblia diz que Deus já estava, a Bíblia diz que o próprio Deus chegou a dizer, olha, eu me arrependo de ter criado o homem. O arrependimento de Deus é diferente do arrependimento do homem, nesse caso. O arrependimento de Deus mostra que ele estava tão chateado, tão irado contra aquilo que o homem havia feito. Então a única palavra para você poder compreender a ira dele é dizer que eu me arrependo de ter te criado, mostrando o ódio que ele tem pelo pecado. Senão você vai dizer que se calhar a Bíblia se contradiz. A Bíblia diz que não é o homem, Deus não é o homem para que se arrependa. Então aqui diz, no livro de Gênesis, diz que Deus se arrependeu por ter criado o homem. Então não há desavença. O arrependimento de Gênesis mostra que verdadeiramente ele é um homem, é um ser que odeia o pecado. O arrependimento é que eu odeio o que vocês fizeram. Por isso, para mostrar a minha ira, que eu odeio o que vocês fazem, o que aconteceu? Deus envia um dilúvio, matou todos, só apenas a família de Noé salvou. Foi Deus que enviou, querido, não foi diabo. Muitas pessoas, muitas coisas, quando acontecem coisas que nós não gostamos, que afetam diretamente contra a vontade do homem, nós pensamos que é diabo. Não é sempre que é diabo. Claro que o diabo ele é um perseguidor, ele é o anjo do mal. Mas Deus é quem traz a justiça. Então Deus é quem enviou. No tempo de Noé, Deus é que trouxe aquele dilúvio e matou muitas pessoas. Deus. Por causa da ira dele. Lá no livro de Romanos, capítulo 3, capítulo 1, versículo 18, vão ler lá em casa, vai perceber a ira de Deus permanecendo sobre todos aqueles infiéis, idólatras, todos aqueles que não se arrependem, aqueles que fizeram a glória de Deus como coisas, todas essas pessoas que não se arrependeram, que glorificaram mais ao homem, à criatura do que a Deus, essas pessoas, a ira de Deus permanece sobre eles. E quando Cristo morre para os pecadores, ok? Veja que o próprio Jesus diz assim: Eli, Eli, lama sabachthani. Naquela hora, Jesus disse assim: Deus meu, por que me abandonaste? Uau! A pergunta é: por que Deus Pai abandonou o Deus Filho na cruz, naquele exato momento? A resposta é o seguinte: ele carregava nosso pecado. Naquele tempo, todo o nosso pecado estava sendo imputado a ele. Toda a nossa injustiça, toda a nossa podridão estava em Cristo. Ele era santo, perfeito e justo, mas a nossa injustiça e imperfeição foi colocado nele. Então, naquele exato momento, o pai, quando olha para o filho, estava sujo.
Então, ele não aguentou com a sujidade, com o pecado. E Deus ficou irado e abandonou o Filho, abandonou Cristo. Isso mostra a ira de Deus contra o pecado. Deus odeia odeia tão profundamente o pecado que até abandonou seu Filho na cruz. E não esqueça da dupla imputação. Enquanto Deus imputava o pecado para Cristo, ao mesmo tempo a justiça de Cristo estava sendo imputada a nós. E através de Cristo, quando Deus nos olha no céu, nos olha nas lentes de Cristo para nos considerar justos. Por isso, para que nós sejamos salvos da ira de Deus, temos que crer em Cristo. Porque Cristo já carregou toda a ira de Deus sobre nós. Sobre Ele, aliás. Toda a ira que era contra nós, Cristo já carregou. Então, para você escapar da ira de Deus, é só se refugiar em Cristo Jesus. Porque Ele conseguiu cumprir toda a lei sendo justo e carregou toda a ira de Deus e foi abandonado pelo Pai. Mas se não se arrependeres, a ira de Deus permanece sobre ti. Não vai escapar do lago do fogo, não vai escapar do inferno, não vai escapar nada. Você pode escapar da polícia, pode escapar do presidente, pode escapar dos vizinhos, pode escapar do seu pai, pode escapar da sua mãe, pode escapar do seu marido. Você até pode trair, pode fazer o que você quiser, mas não vai escapar no dia do juízo. A ira de Deus permanece sobre ti se não se arrependeres. Agora, a ira de Deus se manifestou também no dia de Sodoma e Gomorra. Lembra disso? Deus é um Deus de amor, Deus de compaixão, Deus de paciência. Deus teve muita paciência, tem muita paciência. Mas é um Deus que chega ao dia, Ele traz a sua ira, Ele traz a sua justiça, é um Deus justo. Isso não tem a ver com... Atenção, a ira de Deus não tem a ver com emoções. É diferente de nós ficamos irados, aconteceu alguma coisa, já estamos chateados, essa é raiva. Ok? Então, é ira humana que tem a ver com a raiva. Não, Deus não tem a ver com raiva, tem a ver com o caráter dele. Quando nós pecamos, nós ferimos o caráter dele. Então, o caráter dele exige que haja punição. Não é por um sentimento, não é emoção. Deus não é um ser que age por emoções como nós somos humanos. Não, ele age pelo seu caráter. Se é amor, amor. Ele é irado, é justiça, é tudo bondade. Então, tudo tem que convergir na mesma pessoa, que é o Criador. Então, ele morre pelos nossos pecados, Cristo, mostrando que Deus é justo, mostrando a ira de Deus sobre o pecado. E no Sodoma e Gomorra, Deus queima as duas grandes cidades da época. Queimar. Não foi Satanás. Isso apenas salvou Ló. E para piorar, até a esposa de Ló não salvou. Ló com suas filhas, nesse caso. Então, qual é a importância de nós meditarmos na ira de Deus, nesse atributo ira de Deus? Qual é a importância disso? Primeira coisa, quando nós meditamos na ira de Deus, o nosso coração fica impressionado com o ódio que Deus tem pelo pecado. Então, ao mesmo tempo, mostra que Deus é santo, 3 vezes santo, triplamente santo. A santidade é o único atributo da Bíblia que é repetido 3 vezes. Santo, santo, santo. Tu és santo. Então a santidade dele é que faz com que ele seja um Deus irado contra o pecado. Ele odeia o pecado. E o pecador dele. A outra coisa que quando nós meditamos na ira de Deus, nos traz verdadeiro temor a Deus. Muitas pessoas não temem a Deus. Muitas pessoas acham Deus como ser um papaizinho, um deusinho. Não. É um Deus. É um Deus que se ira, um Deus que decide, um Deus soberano. E essa meditação deve nos conduzir ao quê? Deve nos conduzir a nossa alma a um fervor, um louvor. Não esse louvor antropocêntrico. Veja, eu ouvi falar de louvor antropocêntrico, que canta tudo sobre o homem. Eu sou vitorioso, eu sou precioso, eu sou isso, eu tenho vitória, eu tenho, eu. Não é esse louvor que é conduzido, que é produzido pela ira. Quando nós meditamos na ira de Deus, nos faz nós rebaixarmos, Senhor, quem sou eu?
Obrigado pela sua misericórdia. Obrigado. Por que o Senhor escolheu a mim? Por que o Senhor decidiu salvar um pior pecador como a mim? É assim que a ira de Deus nos conduz ao quê? A uma adoração profunda, a um quebrantamento. E nunca vamos ter méritos em nós mesmos. Até as nossas boas obras, a Bíblia diz, são trapos da imundícia. Vamos confiar totalmente em Deus. Isso pode acontecer o quê? Pode acontecer quando nós meditamos na ira de Deus. E nunca Deus vai lançar as pessoas no lago do fogo e mesmo assim continua a ser justo. Porque nós merecemos fazer isso. Merecemos estar lá no lago do fogo. Então, a ira de Deus nos conduz a um fervor, a um quebrantamento, a um louvor saudável a Deus. Nunca vamos mandar a Deus o que nós não merecemos. Eu declaro, eu decreto. Quem decreta é Deus, que quando decreta ninguém mais muda. Você pede, querido, pede. E a justiça de Deus é manifesta, é exercida pela sua ira. Nós temos que perceber isso. A ira de Deus é um instrumento, é o caráter, é parte do caráter dele que ele usa para exercer a sua justiça. Como vamos mostrar que Deus? Como Cristo mostrou a justiça? Como é Deus? Quando ele expulsa aquelas pessoas lá no templo. Expulsou, Jesus expulsou. Não só falou, sai, ele expulsou. Mostrando a ira de Deus, mostrando que Deus, Cristo, é Deus. Então, a ira de Deus se manifestou. Por que ele fez isso? Porque por santidade e justiça dele. Tinha que expulsar aquelas pessoas. Tinha que expulsar essas pessoas. A W. Pink diz assim: quanto mais admirável é agora a sua paciência. Nós admiramos muito a paciência de Deus agora. Quanto mais admirável é a paciência de Deus agora. E generosidade, mais terrível e insuportável será a sua ira, resultado dos feitos da sua bondade. Dos abusos dos feitos da sua bondade. Então, em outras palavras, o A.W. Pink ele mostra que a paciência de Deus é muito admirável. Agora, a sua generosidade é muito admirável agora, mas a sua ira vai ser terrível por causa dos abusos que nós temos feito contra o quê? Contra a bondade de Deus. Nós abusamos da bondade de Deus. Abusamos da bondade. Nós, nesse calor que nós estamos a sentir agora aqui no distrito de Caia, em Sofala, nós não merecemos esse calor, nós merecemos muito mais que isso. Temos que agradecer a Deus até por esse calor. O puritano William diz assim: nada é tão suave quanto a paciência e a bondade de Deus, e nada é tão terrível quanto a sua ira quando se inflama. Quando se inflama. E para acrescentar, ele diz: nada é mais brando do que o mar. Contudo, quando se agita, forma temporal, nada se enfurece mais. Ou seja, a ira de Deus se assemelha ao mar. Quando o tempo está calmo, você vê, não existe nada mais calmo do que o mar. Tão brando. Mas quando é agitado, ele forma tempestade. Ele forma ciclone Idai. Forma ciclone Fred. Forma ciclone Filipe agora. Então o mar já está insuportável. Já conduz a manifestação da sua ira. São mortes, são devastações, árvores caem. É isso que acontece com a ira de Deus. Com o tempo de paciência, quando ele está paciente, quando há um tempo que ele está muito mais calmo. Você parece que não está a trabalhar. E você abusa da sua bondade. Chegar à altura que você nunca vai mais segurar. Lá no lago do fogo. Você não vai segurar. Quando Deus começa a exercer a sua justiça. Através da sua ira. Então, queridos, essa era a verdade bíblica de hoje. Ira de Deus. Medite nisso. Deus é um Deus irado. Isso nos conduz a arrependimento. Crê no Senhor Jesus Cristo. Arrependa dos seus pecados e confie somente nele. É o único refúgio para que nós possamos nos refugiar da ira de Deus. O único refúgio é o próprio Cristo, que carregou toda a ira de Deus lá na cruz de Calvário. Em nome de Jesus. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Glória pois a ele eternamente. Amém. Muito obrigado.